Bom dia, criançada! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, continuando a nossa aulinha da semana, vocês sabem que não tá dando pra gente se reunir, não dá pra gente voltar ainda pra escola. A pandemia tá muito grave, a situação parece que está piorando cada vez mais, então eu vou pedir para que vocês redobrem os cuidados. Não saiam de casa se não for necessário, extremamente necessário. Gente, não dá para ir brincar na casa do amiguinho, espera, não vai brincar na casa do amiguinho, não dá para ir beijar a vovó, espera, fica em casa quietinho. Quem precisa sair, que não tem outro jeito, sai, mas quem puder ficar em casa, fica, porque cada vez o número de casos tem aumentado mais e as vacinas, elas estão chegando, mas em quantidades pequenas. E vai demorar muito pra gente se vacinar. Então, se nós ficarmos em casa, se nós não sairmos de casa, com o tempo essa doença vai embora. E aí a gente vai poder voltar pra sala de aula, que ninguém vai estar aguentando ficar em casa. Eu principalmente, não vejo a hora da gente voltar. Bom, mas vamos lá, vamos pra aula de hoje? Hoje nossa aula é de ciências, tá? Nós vamos começar a apostila de ciências lá na página 16, porque nós já fizemos na sexta-feira passada as páginas anteriores. Então vamos lá. Destro, canhoto ou ambidestro? Alguém já ouviu falar na palavrinha destro, canhoto, ambidestro? O que é isso? Destro é quem escreve com a mão direita. Canhoto, quem escreve com a mão esquerda. Ambidestro é aquela pessoa que tem facilidade para escrever tanto com a direita quanto com a mão esquerda, tá bom? Albert Einstein, Angelina Jolie, Ayrton Senna, Barack Obama, Julia Roberts, Leonardo da Vinci, Maria Curie, Neil Armstrong, Nicole Kidman, Pelé. Essas pessoas, elas fazem parte daquela listinha do hall daqueles famosos que são canhoteiros. Então, a característica dessas pessoas é ser canhoteira, é escrever com a mãozinha esquerda. Na sala de aula, nós temos vários alunos que escrevem com a mão esquerda. Você, em que time se enquadra? Alguns destros, outros canhoteiros, outros ambidestros. De acordo com algumas pesquisas, a habilidade da criança em escrever com a mão direita, destra, esquerda, canhota, ou com ambas as mãos, ambidestra, pode revelar um pouquinho do seu comportamento escolar. As canhotas são mais propensas a gostar da escola, se destacam muito nas aulas de arte e música. Porém, quando se trata de uma lição de casa e de escrever, são as destras que se saem melhor, tá? Já as ambidestras têm a coragem de ter uma capacidade de adaptação muito grande, uma vez que elas dispõem de ambas as mãos ou pés para atividades cotidianas. Gente, ambidestro também pode ser aquele jogador que consegue tanto chutar com a perna direita quanto com a perna esquerda, tá? Tem muitos jogadores que têm essa habilidade. Ser canhoto ou ser destro é determinado em grande parte pela genética. Bom, se o papai e a mamãe são canhotos, provavelmente a criança será também. O filho, ele tem cerca de 50% de chances de ser canhoto ou destro de acordo com a condição dos seus pais. Porém, por volta dos 2 a 3 anos de idade, é que ele vai saber ao certo disso, porque vai depender da frequência com que ele utiliza as mãozinhas. Então, quando a criança tiver seus 2 a 3 aninhos de idade, ela vai segurar a mamadeira ou com a mão direita ou com a mão esquerda. Ela vai pegar primeiro os brinquedinhos dela ou com uma mão ou com a outra. É nessa fase que essa característica da criança vai se fechar, vai se fundamentar.
certo? A genética, ela não explica totalmente o porquê de alguém ser canhoto ou destro, mas forçar uma criança a usar uma das mãos pode ser prejudicial ao seu desenvolvimento motor e poderá apenas confundi-la e ocasionar problemas futuros na escola. Há um tempo atrás, tinha-se uma crendice de que quem escrevia com a mão esquerda tinha problema, ou sei lá, era uma criança que não ia se dar bem, algum problema desse tipo. Isso é mentira, isso é preconceito, isso é história inventada. A gente, quando tem uma criança pequena em casa, a gente tem que prestar atenção qual é a mãozinha que ela pega primeiro. Se essa criança, primeiro ela, por impulsividade dela, por vontade própria, primeiro ela pegar um brinquedo com a mão direita, provavelmente essa criança vai ser destra. Se a criança eventualmente pegar esse brinquedinho primeiro com a mãozinha esquerda, provavelmente ela será canhota. O que é errado é a criança que escreve com a mão esquerda e a família quer obrigar ela a escrever com a direita. Isso é errado. Isso vai trazer no futuro muitos problemas para essa criança. Bom, vamos lá. Para acabar com a discriminação sofrida, o dia 13 de agosto foi escolhido como Dia Internacional dos Canhotos. Olha que interessante. Até os canhotos já têm um dia internacional deles. Quais dificuldades e discriminações são sofridas por pessoas canhotas no dia a dia? Converse com os seus familiares e tente descobrir. Bom, gente, eu vou passar mais ou menos para você quais são essas discriminações. Primeiro, as pessoas quererem obrigar a criança a escrever com a mão direita, quando na verdade ela é canhota. Essa é a primeira grande discriminação que ela sofre. A segunda discriminação é a acessibilidade a determinados materiais adaptados para quem é canhoto. Por exemplo, a criança canhota, ela não consegue manusear corretamente a tesourinha comum de sala de aula. Ela tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque existem tesouras que são adaptadas para os canhotos. Outra coisa, uma criança canhota, ela tem dificuldade em tocar um violão comum. Normalmente, ela tem que comprar um violão adaptado para o lado esquerdo dela. E por aí afora vai surgir mais uma porção de coisas. Uma criança pequena quando entra numa escolinha de futebol, o que o professor vai ensinar para ela? Chutar a bola com a perna direita. Mas se ela for canhota, ela tem que ter a liberdade de chutar a bola com a perninha que ela se sente melhor, que ela tem maior facilidade. Página 17. Vamos lá. A página 17, a gente vai estar completando essas atividades usando as palavrinhas que estão dentro desse quadro. Então, complete as frases usando as palavras do quadro. Nós temos alimento, alimentos, mastigação, fezes, sistemas, rim, vômito, esquerda, trituração e água. Os do corpo humano trabalham juntos para que nosso organismo funcione bem. Quem que trabalha junto para fazer nosso organismo funcionar bem? São os sistemas. É uma forma de defesa do organismo contra micro-organismos que entram no nosso corpo. Ó, um exemplo, quando a gente come uma coisinha estragada, o que é a primeira sensação que nós temos? É o vômito. Então, o vômito, ele faz o quê? Ele está defendendo o nosso organismo de uma coisa que a gente ingeriu e nos fez mal. Nascer. Os dentes, eles são muito importantes no processo de digestão, pois eles são responsáveis pela dos alimentos. Então, o que os dentes fazem? Quando a gente come um alimento, esse alimento, eu posso pegar um pedaço de carne, pôr na boca e engolir? Não. Por quê? Primeiro porque ele não vai passar direito aqui no esôfago. Depois ele vai ficar pesando no nosso estômago e nós vamos passar mal.
normal. Então, o que eu tenho que fazer primeiro com esse alimento? Eu tenho que colocar na boca, mastigar esse alimento. Então, os dentes são importantes no processo de digestão, pois eles são responsáveis pela mastigação. Então, primeiro, eu tenho que mastigar o alimento. Depois que eu mastiguei bem esse alimento, ele vai ficar triturado. Quanto mais eu mastigo, mais eu trituro esse alimento. Então, pela trituração dos alimentos. Na D, todos os dias nós perdemos o que do nosso corpo? Através do suor, da urina e das fezes. O que sai do nosso corpo? Sai água, tá? Sai água de dentro do nosso corpo quando a gente transpira, soa, quando a gente faz xixi e quando a gente vai no banheiro para fazer as fezes. Letra E. Uma pessoa que escreve com a mão esquerda é chamada de canhota, certo? Qual é o órgão responsável pela filtragem do sangue? Nós já vimos anteriormente. Então, nosso sangue, depois que ele está dentro do nosso corpo, que ele já passou por vários lugares, ele vai cair num certo órgão. É o rim. O rim faz o quê? Ele filtra o nosso sangue e libera o sangue limpinho para passar pelo coração e pelas outras partes do nosso corpo. A energia de que precisamos para viver, nós conseguimos por meio da ingestão do quê? Como que a gente tem energia para correr, brincar, estudar, pular, sorrir, dançar? O que dá energia para o nosso corpo? São os alimentos, ok? E o que são formadas por restos não aproveitados dos alimentos. Então, depois que o alimento passou por todas as partes do nosso corpo, aquele resto que não serve mais para nada, que desce lá no intestino, ele vai formar o quê? Que a gente elimina também. Ele vai formar as fezes, ok? Agora, virando a folha, nós vamos entrar no capítulo 2. O capítulo 2, ele vai mostrar os alimentos como sendo a fonte de vida. Por que o alimento é fonte de vida? Porque sem o alimento, nosso corpo, nosso organismo, ele não teria força para nada. Ah, professora, mas tá, então o alimento é fonte de vida. Tá, então se eu comer todo dia chips, eu vou estar alimentada? Não, você não vai estar alimentado, pelo contrário, você vai ficar doente, porque os chips não tem nutriente, não tem proteína, não tem carboidrato bom, ele não tem, que mais? Sais minerais, tá? Ele tem o quê? Produtos químicos que vão fazer o quê com o nosso organismo? Envenenar, danificar o nosso organismo, ok? Éder, vai tomar banho para poder jantar, afinal você precisa repor tanta energia gasta. O que vai repor a energia do Éder? É o banho ou é a janta? É a janta, né? Quanto mais nós brincamos o dia todo, praticamos atividades, trabalhamos e fazendo aquela imensidão de coisas no nosso dia a dia, mais e mais energia a gente vai gastar. Para poder repor toda essa energia que a gente perde, a gente precisa do quê? De alimentos. Mas alimentos saudáveis. Então vamos lá. Os alimentos e a energia na página 20. Sabemos muito bem que o nosso organismo ele necessita de energia para realizar as inúmeras tarefas. Andar de bicicleta ou a pé, fazer a digestão de alimentos, bater o coração, dançar, pular, brincar, sorrir, tudo. Para tudo nós precisamos de alimentos. É comum ouvirmos dizer que o nosso organismo queima gordura, queima açúcar. No organismo dos seres vivos ocorrem inúmeras reações de combustão. Elas são responsáveis pelas transformações químicas dos constituintes dos alimentos em substâncias necessárias para os vários processos responsáveis pela manutenção da nossa vida. Por exemplo,
A queima da glicose, que é um açúcar, é um dos principais meios de fornecimento de energia para o nosso organismo. A energia, então, é liberada em pequenas quantidades, mas adequadas ao aproveitamento do nosso corpo, do que se fosse liberada em uma única transformação, o que levaria à destruição das células. Gente, em primeiro lugar, queima da glicose. Glicose é um açúcar. Ah, tá, então se eu comer bala, doce, chocolate, bombom, refrigerante, o dia todo tá resolvido? Não, aí você vai se envenenar. Você vai passar mal ainda mais. Por quê? Porque não é esse açúcar que o nosso corpo precisa. Não é esse tipo de glicose que o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa da glicose boa, do açúcar bom, que é o açúcar que está contido aonde? No arroz, nas frutas, nos legumes. É esse açúcar que o nosso corpo precisa. É desse aí que a gente tem que comer para o nosso corpo queimar e liberar energia. Da mesma forma que os combustíveis fornecem diferentes quantidades de energia, os alimentos, por terem constituintes diferentes, ao serem queimados também fornecem diferentes quantidades de energia. Número de calorias diárias que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda para as crianças, de acordo com a faixa etária. Tá, esse é o número ideal. Tem muita criança consumindo muito mais energia. E essa criança que come muito mais do que ela necessita, com o tempo ela poderá ter diversos problemas de saúde. Então vamos lá, na tabelinha fala que a criança de 0 a 6 meses, ela tem que comer aproximadamente 860 calorias. De 1 a 3 anos, ela deve consumir 1.300 calorias. De 4 a 6 anos, 1.800 calorias. De 7 a 10 anos, 2.000 calorias. De 11 a 18 anos, 2.200 calorias. Tá. Não precisamos exagerar nas calorias. Por quê? Porque ninguém precisa ficar obeso. A obesidade, ela provoca uma série de doenças no indivíduo e pode levar até a morte. Uma alimentação inadequada, que não é capaz de fornecer quantidade de energia suficiente, pode levar a um retardamento no desenvolvimento das crianças, a subnutrição ou a desnutrição. De acordo com as Nações Unidas, um índice menor de 2.400 calorias diárias para uma pessoa adulta pode sim levá-la à desnutrição. O que é a desnutrição? A desnutrição é aquela criança que se alimenta pouco e que é excessivamente magra. É uma criança que vai ter problemas muito sérios, inclusive neurológicos. Onde é o neurológico mesmo? Da cabeça. A criança que não se alimenta direito, ela não aprende. Ela não consegue se desenvolver na escola. Nem a criança que come demais e nem a criança que come de menos, tá? Tem que sempre seguir uma meta. Enriquecendo o vocabulário. Leia as palavras destacadas do texto e registre o que você acredita que elas significam. E procure depois descobrir as suas definições no dicionário. Gente, quando eu falo combustão, para vocês, o que significa combustão? Qual é a primeira ideia que vem na mente? Eu, quando penso em combustão, eu imagino o quê? Eu imagino alguma coisa queimando. Essa é a minha opinião. Coloquem a de vocês. Glicose. O que é glicose? Para mim, glicose é um tipo de açúcar. Eu imagino que é isso. Desnutrição. Desnutrição para mim é o quê? É uma criança muito magra porque não come direito. Eu imagino ser isso. Aí vocês podem procurar no dicionário o que essas palavras significam.
Vamos lá, vamos entender o texto. O que você sente quando fica sem comer? É uma resposta pessoal. Para vocês, quando vocês passam um dia sem comer, o que vocês sentem? Se eu ficar um dia sem me alimentar, à noite, com certeza, eu vou ter tontura e dor de cabeça. E vocês? O que vocês vão sentir? Coloquem aqui na número 1. Número 2. Do que o organismo necessita para a realização das atividades diárias? O que a gente precisa para a gente estudar, brincar, pular, correr, comer, dançar, sorrir, conversar, falar? O que a gente precisa? A gente precisa de energia. Energia dos alimentos. Porque nós não somos robozinhos para colocar o fiozinho na tomada, ligar e carregar, que nem a gente faz com o celular. Não, nós não somos. Nós precisamos de alimento para repor a nossa energia. E alimento bom. Gente, quando eu falo alimento bom também, não é comida cara, tá? Não é falar, ai mãe, a professora mandou você comprar isso. Não. Sabe o que é um alimento bom? Um alimento bom é assim, ó. De manhã você acorda, você toma um copinho de leite, comer um pedacinho de pão. Lá para umas 9 horas mais ou menos, come uma maçã. Na hora do almoço, come um pouquinho de arroz, de feijão, uma saladinha de alface com tomate, um pedacinho de carne ou um ovinho frito. Tá ótimo. Lá para umas 3 horas da tarde, que bate a fome, come uma maçã, uma pera. À tarde, antes de dormir, come uma comidinha mais leve. Não come fritura todo dia. À tarde, antes de dormir, se você não quer jantar, come mais uma fruta ou toma mais um copinho de leite. Isso é uma alimentação saudável. Não é alimentação saudável comer um pacote de bolacha, uma barra de chocolate, Danone, chips, Coca-Cola. Aliás, a Coca-Cola, quando voltar às aulas, eu vou fazer uma experiência que eu fiz há uns 2 anos atrás, tá? E vocês vão ver o mal que a Coca-Cola faz. A Coca-Cola derrete o osso, de tão mal que ela faz. É um veneno. Por que tomar refrigerante? Toma um suco, toma água. Água é a coisa melhor que tem. Eu bebo água o dia inteiro. Tomo um copão de água bem geladinho, gostosinho. Fala pra mamãe fazer suquinho de limão, de laranja. Isso é saudável. E não refrigerante. Bom, vamos lá. Página 22. Desenhe imagens de alimentos e monte um cardápio diário para cada refeição. Bom, aí vocês vão pedir ajuda para a mamãe. Vocês vão desenhar um café da manhã legal, um almoço legal, um lanche da tarde legal e um jantar legal. Só com alimentos bons, saudáveis, sem porcarias. Compare a sua montagem, isso nós vamos fazer só quando a gente voltar para a aula, tá? Letra A também não completa e nem a B. Ó, gente, só vai montar a tabela da atividade 3. A letra A e a letra B da 22 não é para fazer.